Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Aqui é o professor Eduardo Brandão e sou advogado, sou professor de faculdade e de cursinho preparatório para concurso público. Nós vamos estudar aqui o tema Direito Constitucional, tá? Todas essas aulas de Direito Constitucional, nós vamos analisar aquilo que é o mais importante, tem maior incidência em concurso público, mais especificamente para o seu cargo, né? Para aquele concurso que você está tentando, tranquilo? Nessa aula de hoje, eu vou chamar a atenção para vocês para duas coisas. Primeiro, sobre o combinado de sempre ler o artigo que foi objeto de estudo na aula. Então, se a gente vai estudar aqui o artigo 1º ao 4º, vai ler o artigo 1º ao 4º. Se formos estudar aqui o artigo 5º, vai ler o artigo 5º, depois de terminar a aula. Primeira observação. Segunda observação que eu quero fazer para vocês, tá? Lembre sempre de anotar aquilo que é mais importante, tá? Então, além de você ler o artigo após a aula, vocês vão anotar aquilo que é de mais importante, beleza? O que a gente vai estudar hoje? Nós vamos estudar mais especificamente o artigo 5º, tá? É o artigo que talvez seja o mais importante para o seu concurso público aqui. Por que eu estou falando isso? Porque tem maior índice de incidência aqui de questões sobre direito constitucional. É isso mesmo. Não estou querendo dizer, por exemplo, que o artigo 1º ao 4º não costuma cair, ou que o artigo 12 sobre a nacionalidade não costuma cair. Não, pode cair no seu concurso. Mas tem grande chance de cair o artigo 5º. De todo o conteúdo programático aqui sobre direito constitucional, o artigo 5º é o mais importante. O mais importante, tá? Então, quem quiser, né, pode seguir lá no Instagram, professor Eduardo Brandão, viu? E eu coloco algumas dicas sobre concurso também, sobre direito constitucional, penal, processo penal e outros temas, outros tópicos. A gente conversa muito sobre concurso lá. E também pode mandar através do Instagram ou até mesmo procurar aqui o Roberto Pintinho para a gente debater o conteúdo, tá? O tópico de hoje da aula é direitos e garantias fundamentais. Direitos e garantias fundamentais. Quando eu trabalho direitos e garantias fundamentais, eu tenho que fazer aqui um paralelo sobre direitos fundamentais e direitos humanos. Tá? Direitos fundamentais e direitos humanos. Bom, qual que é a grande diferença aqui? Os direitos fundamentais, há uma previsão expressa dentro de um âmbito nacional, dentro do nosso país. São os direitos mais importantes, por isso que é chamado de fundamentais, dentro do âmbito nacional. Já os direitos fundamentais, que são previstos na onde? Na Constituição, ele também pode ser importante, mas em outro âmbito. Em um âmbito o quê? Internacional. Quando esses direitos são importantes, são fundamentais, mas também no âmbito internacional, eles são chamados de direitos internacionais. Então, pega a visão aqui. Muitas vezes, um direito ele é previsto na Constituição, ou seja, um direito fundamental, mas ele também pode ser previsto em um tratado internacional, em uma convenção. Por quê? Porque também ele é importante. Não quer dizer que um tratado ali vai prever um direito que vai ser importante para a gente, tá? Mas é muito comum. Vou dar um exemplo aqui. Direito à vida. Direito à vida ele é previsto na nossa Constituição. Direito fundamental, dentro da nossa nação. Mas também é um direito previsto lá em tratados internacionais. No Pacto de São José da Costa Rica, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, entre outros. É de suma importância. Então, ele pode ser um direito fundamental, mas também pode ser um direito internacional, ou seja, um direito humano, tá? Direito humano sempre remeter a um direito em sua seara internacional e direito fundamental dentro do âmbito nacional, dentro do Brasil, por isso que tem que estar dentro da Constituição. Logo, chama a atenção aqui, tá? Que o direito fundamental está previsto na Constituição. Segundo detalhe, direito fundamental, ele não está só previsto no artigo 5º. Muita galera erra isso aqui. Lá na Constituição, nós temos quais são os direitos fundamentais. Por exemplo, o artigo 6º, que fala sobre os direitos sociais, também é um direito fundamental. No artigo 12, que fala sobre a nacionalidade, também é um direito fundamental. No artigo 14 e 15, direitos políticos, também é um direito fundamental. Então, presta atenção aqui. O direito fundamental não quer dizer que estará só no artigo 5º.
Ele pode estar previsto em outros artigos. O artigo 5º nós temos como um dos direitos fundamentais, mas não é o único. Então, direito fundamental pode ser direito individual, coletivo, pode ser direito de nacionalidade, pode ser direito social, pode ser direito político, entre outros, tá? Nós temos previsão até mais lá na frente, na Constituição, tranquilo? Sobre direito fundamental. Então, voltando aqui, nós vamos estudar na aula de hoje só o artigo 5º. Por que, professor, só o artigo 5º? Porque o artigo 5º, ele tem mais de 50 incisos. Mais de 50 incisos. Então, ele não é só importante, ele é muito importante. Não dá tempo da gente ler todos os incisos aqui. Não dá tempo de eu trabalhar todos os incisos aqui com vocês. Mas eu, como professor responsável com o concurso público, até porque eu já tentei provas também, já passei em algumas, e também dou aula sobre isso, eu tenho a responsabilidade de trazer aqui porque é mais importante e até mesmo como que é cobrado em prova, tá? Vamos lá. E aqui não tem dificuldade nenhuma, não. É ler, é deixar de preguiça, sentar a bunda na cadeira e estudar, não tem jeito. É tranquilo a partir do momento que você está fazendo. Se você não fizer, se você não ler, não estudar, aí fica difícil mesmo, tá? Presta atenção aqui, ó. Primeira coisa, o artigo 5º trabalha sobre os direitos e deveres individuais e coletivos. Direitos individuais e coletivos. Direitos individuais e coletivos. O que fala o caput? Caput é a cabeça do artigo. Vai falar assim, ó. Todos são iguais, seja igualdade formal, material, tá? Perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros. Então, o direito fundamental, galera, ele é previsto para brasileiro e para o estrangeiro, tá? Estrangeiros aqui, residentes no país, a inviolabilidade, ou seja, você não pode violar, não pode quebrar, tá? Por quê? O direito à vida, o direito à liberdade, o direito à igualdade, o direito à segurança e o direito à propriedade. Decore esses direitos aí do caput, porque já caiu questão cobrando quais são esses direitos que são invioláveis de acordo com o caput. Dentro do artigo 5º nós vamos ter vários incisos também que são invioláveis, mas dentro do caput está falando sobre os direitos fundamentais aqui. Ele é dado ao estrangeiro residente no país, dado também ao brasileiro, seja brasileiro nato ou naturalizado. A gente vai ter uma aula explicando o que é o brasileiro nato, o que é o brasileiro naturalizado, mas não está falando sobre o brasileiro nato ou naturalizado. O estrangeiro também tem aqui competência, tá? Para receber os direitos fundamentais. Tranquilo? Então vamos lá. Olha o que fala o primeiro inciso. Homens e mulheres são iguais. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos dessa Constituição. Aí vem aquela primeira pergunta que sempre coloca: nossa, mas eu já vi lá no INSS que a previsão para o homem se aposentar é diferente da idade da mulher, né? Eu já vi que em alguns concursos públicos, por exemplo, o TAF ele é muito menor para a mulher, então não é de jeito igual. É nos termos da Constituição. O lógico que a gente vai trabalhar aqui que há algumas diferenças. Vai ter algumas diferenças. Mas, dentro da Constituição, nós poderia trabalhar aqui de uma forma, né, doutrinária sobre igualdade material, igualdade formal. Não vai cair isso na sua prova. Vai cair uma questão mais ipsis literis, né? Ou seja, um Ctrl-C, Ctrl-V da lei, da Constituição. Então, você tem que entender que homem e mulher é igual perante a lei. Nós temos a Constituição, apenas isso que você vai levar para a prova, tá? Apenas isso você vai levar para a prova. Então, inciso segundo, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Princípio aqui da legalidade. Você não vai ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Olha que interessante isso aqui. Dentro da seara, né, dentro da esfera penal, criminal, é mais o princípio da legalidade. Porque eu posso fazer tudo aquilo que não é proibido. Vocês entenderam isso? Tudo aquilo que o Código Penal, né, proíbe, eu não posso fazer. Agora, se não for proibido, eu posso. Olha um exemplo. O adultério. Adultério não é crime, deixou de ser crime, já foi considerado crime. Aboliu crimes. Ele não tem uma proibição. Eu não estou falando que é imoral, eu estou falando que não tem essa previsão de proibição. Posso fazer adultério? Posso. Aí é cada um com sua consciência. Ah, se quiser trair seu esposo ou esposa, é cada um com você.
mas não é proibido. Por quê? Porque não tenho nenhuma coisa que me proíba fazer, tá? Agora, na seara, na esfera administrativa, não. É um outro aspecto, é uma outra visão. Eu só posso fazer aquilo que está previsto em lei. Ainda que nós temos lá dentro do direito administrativo os atos administrativos discricionários, né, facultativos, que é diante oportunidade, conveniência, aqui não. Aqui no direito administrativo eu só posso fazer aquilo que a lei determina que eu faça. Só aquilo que a lei prevê que eu faça. Não é o que é proibido que eu vou fazer, não é isso não. Ela vai me mandar fazer uma coisa, eu tenho que fazer aquilo que ela está me mandando fazer. Se ela me manda multar, eu tenho que multar. É basicamente isso, tá? Primeiro ponto importante sobre o inciso segundo. O inciso terceiro. Ninguém será submetido à tortura, nem tratamento desumano ou degradante. Aqui é uma previsão expressa que você não pode torturar, você não pode submeter a pessoa a um tratamento desumano ou degradante. Tem exceção aqui? Vocês viram a palavra exceção? Não tem. Então é regra, não tem. Em nenhuma hipótese você pode submeter a pessoa a tortura ou tratamento desumano ou degradante. Tá? 4. É livre a manifestação de pensamento, sendo vedado anonimato. Então, eu posso manifestar um pensamento? Posso, não tem problema nenhum. Eu posso ir lá no meu Instagram e falar o que eu quiser. Toma cuidado. O que é vedado aqui é o anonimato. É eu colocar lá alguma frase e não colocar que fui eu que estou falando. Eu faço lá, por exemplo, um Instagram fake, né? Um Instagram sem colocar foto, sem colocar o nome meu verdadeiro. Coloco lá uma opinião política, por exemplo. Então, opinião sobre uma pessoa, a manifestação é livre. Só que tem como identificar? Não tem. Está errado, tá? Porque é vedado. Eu tenho que dar as caras, tá? É vedado aqui o anonimato. Mas é livre a manifestação do pensamento. 5. É assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização de dano material, moral e imagem. Vamos lá. Imagina aqui que você foi lá no programa e detonou o professor Eduardo Nanqui. Falou que ele é muito ruim, que ele não presta, que ele é ladrão, o que você quiser falar de mim lá. O que eu posso pedir judicialmente? Um direito de resposta. Nem precisa ser judicial não, tá? Estou falando aqui judicial, mas eu posso pedir para a própria emissora me dar um tempo para dar uma resposta. E eu posso ir lá e desmentir tudo aquilo que você falou. Eu posso ir lá e comprovar tudo aquilo que você falou. Eu lembro que tinha um programa, né, que era do Roberto Cabrini lá, o Cabrini do SBT, ou até mesmo da RTV, enfim, estou falando da emissora aqui especificamente, mas ele tinha um programa que ele falava muito sobre algumas condutas criminosas, né, que a pessoa cometia. Então ele ia lá e colocava, por exemplo, de um crime que uma dentista falou, na qual o seu cliente estava acusando a dentista, entre outros, tá? Então imagine que só o cliente foi lá e falou o que quis sobre o dentista. Logo, o que o Cabrini fazia? Ele chamava o profissional, né, a outra parte, e falava, e aí, o que você tem que falar sobre isso? É isso que é o direito de resposta. Você tem o direito de resposta. Essa é uma previsão constitucional também, tá? 6, né, inciso 6 aqui do artigo 5º. É inviolável, você não pode violar, você não pode quebrar a liberdade de consciência, de crença, né? De crer, de fé, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos, ou seja, é assegurado você realizar cultos religiosos e garantida na forma da lei, lógico, observa na lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias, né? Suas liturgias, na forma que você vai fazer o culto, a forma que você vai fazer a missa, o culto, enfim. É assegurado. O mais importante disso é saber que a liberdade é essa consciência de crença. Eu posso crer em uma coisa e você crê em outra. Cada um pode crer em uma coisa diferente, o Brasil não proíbe isso aqui, tá? 7. É assegurada, nos termos da lei, a prestação, assistência religiosa nas entidades civis, militares e internação coletiva. Olha que interessante aqui. Está falando assistência de religião. Imagina que você está em um hospital, certo? Você está em um hospital. Beleza? Lá no hospital, você precisa. Você está lá no caso de vida ou morte. Você fala, olha, tem que chamar o padre aí, eu preciso confessar, não sei se eu vou passar no dia de hoje. É uma assistência o quê? Religiosa, né?
Ele está falando o quê? Entidades civis e militares. Pode ser também lá no quartel. Pode ser também em presídio, não tem problema. Internação coletiva, aqui, ó, hospital, enfim. É assegurado essa assistência. Tranquilo? Então, esses são os primeiros incisos do artigo 5º. Vamos lá. Ponto. Campeão de prova aqui. Inciso 11. A casa é asilo inviolável. Você não pode violar, você não pode quebrar, você não pode entrar. Tá? Ninguém nela podendo penetrar. Então, se você não der o consentimento, ninguém nela vai entrar, tá? Sem consentimento do morador, salvo. Então, se você não der o consentimento, presta atenção, se você não der o consentimento, a pessoa não pode penetrar, não pode entrar na sua residência. Salvo algumas exceções. E são essas exceções que caem em prova. E aí eu vou destrinchar aqui com você, tá? Primeiro, no caso de flagrante delito. Então, se o policial, se qualquer pessoa estiver diante de um flagrante delito, ele pode entrar na sua residência sem o seu consentimento. Imagina que a pessoa está matando alguém lá. E eu sei que está matando, eu tenho que entrar lá. Eu não vou pedir permissão, eu vou entrar, tá? Então, flagrante delito é a primeira exceção, tá? No caso de desastre, imagine que você tem uma casa que é em cima de um morro, está fazendo uma chuva muito forte, aquela casa vai desabar, eu preciso tirar aqueles moradores ali. Mas o morador não quer sair, não quer dar a anuência, não quer dar o consentimento. Posso entrar tranquilamente no caso do desastre. Não tem problema. Ou imagina só que a casa caiu, despencou o telhado. O muro ficou, o telhado caiu. Posso entrar lá e pegar as pessoas, não tem problema nenhum, tá? Ou ainda prestar socorro. Então, no caso de desastre ou prestar socorro, eu posso entrar lá sem o consentimento, tá? Sem o consentimento, não precisa dar anuência. Só que é o seguinte, tem uma outra exceção aqui que você pode entrar sem o consentimento. Só que tem um detalhe. É durante o dia, tá? Durante o dia, determinação judicial. E aí vem uma discussão muito grande, né? Beleza. Eu posso entrar, então, com um mandato judicial, uma ordem judicial, durante o dia. Professor, mas o que é dia? 7 horas da noite é dia? 6 horas da tarde é dia? O que é dia? Nós temos uma discussão muito grande, tanto no STF, quanto lei de abuso de autoridade, tá? Não vou entrar aqui nas concepções jurisprudenciais ou até mesmo doutrinárias. Eu vou só mostrar para vocês como que é cobrado, tá? Vamos lá. Da seguinte forma. Dia para o STF, dia era das 6 da manhã até as 18 horas. Entendia-se aqui o STF, mas a questão do nascer do sol e o pôr do sol, né? Então era das 6 horas até as 18 horas. Beleza, essa era a conclusão do que seria dia. Então, se você fizesse qualquer ordem judicial para entrar na casa dentro desse horário, estava certo. Não poderia ser antes, às 5, às 4, ou até depois, às 19 não poderia. Tinha que ser das 6 às 18. Qual que é o problema? A lei de abuso de autoridade fala que você não pode cumprir o mandato. Não pode cumprir o mandato dentre as 9 às 5. Ou seja, às 5 horas da manhã até às 21. Seria basicamente isso aqui, tá? Então, na lei de abuso de autoridade, tá falando que se eu cumprir o horário entre as 3 ou as 4, até mesmo as 22, 23, seria considerado abuso de autoridade. E aí, dá um problema. Será que houve uma nova interpretação do que seria dia? Bom, fica essa dúvida aí. Dificilmente eu acho que vai cobrar isso nem prova, até porque não há um entendimento aqui pacificado, nem na doutrina e nem há uma súmula falando sobre isso. O que vocês têm que entender? Para o STF, dia é de 6 às 18 e para a lei de abuso de autoridade é das 5 às 21. Tranquilo? Beleza? Então, para prestar socorro, não precisa ser durante o dia. Flagrante delito não precisa ser sobre o dia, qualquer horário, tá? Desastre também não, qualquer horário. Mas mandado judicial, ou seja, determinação judicial, só durante o dia. Beleza? Então, matamos aqui o primeiro inciso que mais cobra em concurso, tá? Olha o que é inviolável também. Inciso 12. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, tá? De dados e das comunicações telefônicas, salvo. Então é violável. Você não pode quebrar também a correspondência, nem as comunicações telegráficas e nem telefônicas. Só que tem uma exceção aqui. Você pode violar sim, no caso de quê?
A telefônica, porque no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal e instrução processual penal. Primeira observação aqui, não cabe para instrução civil. Eu não posso quebrar a comunicação telefônica para instrução processual civil ou ainda investigação civil de paternidade, por exemplo, não pode. A Constituição é clara, é só no caso de crime, é só no caso de envolver processo penal. Aí você pode quebrar a comunicação telefônica, beleza? 13. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Bom, você pode trabalhar, a Constituição está dando aqui o direito de você trabalhar, mas ela está falando, olha, algumas profissões exigem alguns requisitos. E aí você, para trabalhar naquela profissão, você tem que cumprir o requisito. Olha um exemplo. Para você ser advogado, pode qualquer pessoa falar, ainda você é advogado, o inciso aqui 3 está falando que é livre esse trabalho. Não. Porque para você ser advogado, você tem que prestar, né, o vestibular, passar em uma faculdade para fazer o curso de direito. Assim que você conclui o curso de direito, até mesmo lá no final, você pode tentar a prova do OAB. Com a prova do OAB, que é o exame, né, o exame de ordem da advocacia, aí sim você tem autorização para exercer a advocacia, ou seja, a OAB está regulando o seu exercício, a sua profissão. Então, por isso que respeitado aqui as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Tranquilo? Bom, 14. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. Então, eu tenho acesso à informação, mas, muitas vezes, eu não posso identificar a minha fonte. Olha o caso aqui do jornalista. Você já viu que o jornalista, seja de futebol, seja de crime, qualquer outra coisa ali, você fala sobre o jornalista, ele nunca coloca quem é a sua fonte. Ele não vai falar quem é a sua fonte. Se ele falar, ele não vai ter nem informação mais, tá? Então, você tem direito à informação, mas também eu posso colocar em sigilo a minha fonte quando for necessário, tá? 15. É livre a locomoção, ir e vir, tá? Locomoção é isso, ir e vir. No território nacional, em tempo de paz. Porque em tempo de guerra, se o Brasil tiver em tempo de guerra, imagina uma guerra civil. Nós estamos em guerra eterna aqui. Tempo de guerra civil. Vai ser livre essa locomoção? Não, não vai ser livre. Posso restringir aqui, tá? Podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, entrar, permanecer ou sair com seus bens, se for em tempo de paz. Se for em tempo de guerra, será aqui limitado esse direito. Tranquilo? Então, em tempo de paz, você pode entrar, pode sair ou permanecer com seus bens aqui de uma forma bem tranquila, tá? 16. Todos, campeão de prova aqui também, tá? Pode anotar aí. Faz um olhinho aí. Faz um olhinho. Junto com o da casa, tá? Todos podem reunir-se pacificamente. Você pode reunir pacificamente. Se tiver conflito, não. E também não pode ter armas. Tem que ser paz e amor, tá? Em locais abertos ao público. Uma praça, uma avenida. Independentemente de autorização. Você não precisa de autorização do prefeito, do vereador, de ninguém. Você não precisa. Você pode reunir. Quero reunir lá o meu grupo da igreja. Posso reunir? Pode. Precisa de autorização? Não. Mas tem que ser de forma pacífica. Se sua igreja for violenta e tiver arma, não pode, tá? Desde que não fosse em outra reunião. Olha outro requisito aqui. Posso reunir com a minha igreja? Pode, tudo paz e amor. Mas tem uma outra reunião naquele mesmo de horário. Aí não tem jeito. Vai dar problema, tá? Convocada para o mesmo local. Sendo apenas exigido prévio aviso. Imagine aqui, aí eu sempre vou trazer esse exemplo. Gostando desse exemplo demais. Imagine aqui a galera política de direita, a galera política de esquerda. Não estou colocando aqui que um ou outro não é pacífico. Esquece isso, só para vocês entenderem. Imagine que a galera de direita na eleição quer reunir na Praça A no dia X. E a galera de esquerda também quer reunir na Praça A no dia X, no mesmo dia X. Imagina se, não precisa de autorização, já viu isso. Imagina se os dois reúnem no mesmo dia. Não tem problema. Vai dar. Então, na verdade, o que está pedindo aqui é só um prévio aviso. Você vai avisar o prefeito ali, você vai avisar, né, a autoridade competente. Olha, nós vamos reunir. Porque se já tiver um outro aviso, vai falar, olha, não tem como reunir não, cara. Não vai ter como reunir não, porque já tem uma outra reunião marcada aqui para esse horário. De horário. Não vai ter como. Se vira aí. É basicamente isso. Não precisa de autorização, mas eu preciso avisar. E outra coisa, eu preciso do aviso até mesmo para convocar ali uma segurança, né? Pro local, ou até mesmo uma ambulância, uma prestação ali de socorro, caso for necessário. Preciso comunicar sim. Tranquilo? 17, tá? É plena liberdade de associação para fins lícitos
Eu não posso associar para o tráfico, porque o tráfico é ilícito, beleza? Não posso. Então presta atenção aqui. A associação é livre para fins ilícitos. Só que é vedado também caráter paramilitar. Caráter paramilitar aqui é realmente a expressão da palavra. Militarismo, né? Formação, armamento, aí eu tenho que as investiduras, enfim, é vedado eu associar, tá? Para caráter paramilitar. Não tem essa liberdade ali. Viu? 18. A criação de associação, e na forma da lei, de cooperativas, independe da autorização. Eu posso montar uma associação? Posso. Preciso de autorização? Não. E outra coisa, vedado, defesa aqui, não pode, é proibido aqui, tá? Interferência estatal, interferência do Estado para o funcionamento. É como se fosse particular mesmo, o Estado não vai intervir aqui. Eu posso criar o meu funcionamento, não vai ter intervenção aqui do Estado, tá? 20. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou permanecer associado. Compelido aqui é coagido, obrigado, tá? Você não pode ser coagido ou obrigado a associar ou permanecer associado. Eu posso sair da associação quando eu quiser, eu posso entrar na associação quando eu quiser. Eu não posso entrar sendo coagido, compelido, tá? Sendo obrigado. 21. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Se eu tenho uma entidade associativa, aí eu tenho lá uma autorização expressa, se eu sou associado, os representantes da associação podem, e tem a legitimidade aqui, de me representar em uma ação judicial ou até mesmo uma ação extrajudicial. Não tem problema aqui. Tem essa representatividade, essa legitimidade aqui, tá? Inciso 23. A propriedade atenderá à sua função social. Toda propriedade precisa atender à sua função social. Até porque a gente pode tomar lá na frente, que se não atender, você pode ser desapropriado. Mas não se liga muito isso aqui, não. Só liga aqui o seguinte: propriedade tem que atender à função social. Apenas isso, tá? 24. A lei estabelecerá o procedimento da desapropriação. Olha que interessante. Desapropriar. Retirar você da sua residência, tá? Por necessidade ou utilidade pública. O Estado está precisando. Está precisando, vai tirar você da sua casa. Ou por interesse social. Eu preciso fazer um shopping, eu preciso fazer um cassino, eu preciso fazer um campo de futebol, interesse social, tá? Um hospital. Eu não estou falando aqui, igual ele deu o exemplo aqui do cassino, lógico, é uma coisa mais risória aqui, né? Não é interesse social. Mas tem que ser algo justificativo, tem que ser de interesse, né? A justificativa vai ser os governantes lá que vão colocar. Mas pode desapropriar? Pode, tá? Mediante o quê? Justa e prévia. Você tem que indenizar antes e essa indenização tem que ser justa. Você pode até questionar o valor da indenização, só que ele não vai questionar a desapropriação. Entendeu? Se o Estado precisar da sua residência, ele vai te desapropriar, você vai chorar horrores, mas não vai ter jeito, vai ter que sair da residência, pode até questionar o valor, pode não concordar com o valor, mas vai ter que ser desapropriado, tá? Essa indenização será em dinheiro, não é em favor, não é em bicicleta, é em dinheiro, tá? Ressalvados os casos previstos nessa Constituição. Aí vai ter alguns casos lá que vai ser diferente. Tranquilo? No caso de desapropriação. Beleza? 25. No caso de iminente, que iminente está prestes a acontecer, muito prestes a acontecer, perigo público. A autoridade competente poderá, é facultativo, não é obrigado, tá? Usar de propriedade particular, assegurado ao proprietário, indenização ulterior. Essa indenização é depois, se houver dano, tá? Então imagine que nós estamos em uma guerra. E ali eu encontro vários soldados machucados. E eu olho, a sua casa é um local muito bom para mim poder fazer um canto ali para cuidar desses soldados que foram feridos em guerra. O que eu vou fazer? Eu vou usar da sua casa e se ao final tiver algum dano à sua residência, algum problema à sua residência, aí sim que eu vou indenizar. É depois, não antes. É diferente da desapropriação, tá? Inciso 34 vai falar assim, ó. São a todos assegurados, independentemente de pagamento de taxas. Não precisa pagar. O que você não precisa pagar aqui? Direito de petição aos poderes públicos em defesa dos direitos e contra a ilegalidade ou abuso de poder. Então, eu posso requerer, isso que é petição, é pedido ao poder público, tá? E defender o quê? Direitos contra a ilegalidade ou abuso de poder. Não precisa pagar nenhuma taxa. Além disso,
Obtenção de certidões e repartições públicas. Não está falando de repartições privadas, a gente vai ver lá na frente, também vai ter isenção em alguns casos. Mas em repartições públicas, não será cobrado nenhuma taxa, tá? Independe de taxa. Para defesa de direitos e esclarecimentos em situações de interesse pessoal. Eu imagino que eu preciso comprovar lá, né, que eu não tenho um processo no meu nome. Eu vou lá no site do Tribunal de Justiça, vou fazer essa certidão, não vai me cobrar nenhuma taxa. É basicamente isso. Viram? 37. Não haverá juízo ou tribunal de exceção. Isso aqui é justamente naquela hipótese, tá? Que a gente tem sobre o Tribunal Nuremberg, se vocês lembram disso, que foi criado um tribunal só para julgar aquelas pessoas que estavam no nazismo, aquelas pessoas que cometeram os crimes, né, no nazismo. Aqui é basicamente isso aqui, ó. No Brasil, nós temos a competência de várias jurisdições, beleza? Temos a competência. Eu não posso criar um tribunal específico só para julgar o Bolsonaro, só para julgar o Lula. Não, não posso, independente de quem é a pessoa. Temos as competências, temos que respeitar essa competência. Não pode criar um tribunal só para aquilo, tá? Então, não haverá juízo ou tribunal de exceção. 38. É reconhecida a instituição do júri. O que é o júri? Júri, galera. Júri é tudo aquilo que a gente remete a um tribunal criado aqui para julgar, né, os crimes dolosos contra a vida. Seja ele tentado ou consumado. Pode ser que você só tentou, mas não conseguiu. Todo crime doloso contra a vida será julgado lá. Não é culposo. Culposo não, tá? Júri é só dolo. Homicídio simples, pode ser. Se tiver dolo, não tem problema. Agora, homicídio culposo, não, tá? Além disso, o que é assegurado aqui? Quais são os princípios? Plenitude de defesa. Plenitude de defesa é muito mais que a autodefesa, né? A autodefesa, ou a gente tem ali também, é muito maior o reconhecimento da autodefesa, né? Eu mesmo defender. E não está falando que legítima defesa, não. É plenitude, algo mais amplo. A defesa técnica e o poder de eu defender também. Sigilo das votações, ou seja, os jurados vão julgar, dar os votos, esses votos têm que ser sigilosos, até mesmo para não sobrar nenhum dano ali depois para os jurados, tá? Soberania dos vereditos, tudo que os jurados julgarem será soberano. Competência para julgamentos dolosos contra a vida, que eu já falei para vocês, no caso de homicídio, por exemplo, né? Infanticídio, se for doloso, será julgado no tribunal do júri. A lei penal não retroagirá, salvo beneficiar o réu. Olha que interessante. Princípio da anterioridade. A lei tem que ser antes. E essa lei penal aqui não vai retroagir. Ela só vai retroagir se for beneficiar o réu. É isso mesmo, indúbio para o réu. Se for prejudicar ele, não vai retroagir, não vai voltar, tá? A prática de racismo constitui crime inafiançável e imprescritível e pena de reclusão. Além disso, é inafiançável, tá? E insuscetível de graça, anistia. Tortura, tráfico de entorpecente, e além disso também, terrorismo. E outro crime também são os crimes hediondos. Não cabe fiança e também não cabe graça e anistia, tá? Respondendo também os mandantes, os executores e podendo evitá-lo. Você poderia evitar, mas não evitou, também vai responder aqui, tá? Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional ou Estado democrático. Vamos lá. O que é inafiançável? Que não cabe fiança. Não cabe fiança. Imprescritível que não prescreve. Você pode responder pro resto da vida, tá? Ele não vai prescrever. O que eu vou fazer aqui, ó? Os 3 Cs: terrorismo, tráfico e tortura, mais os crimes hediondos, eles são inafiançáveis, são também, não cabe graça, indulto ou anistia. Agora, são imprescritíveis e inafiançáveis 2 crimes, tá? Quais crimes? Bom, nós temos o crime do racismo e o crime de grupos armados contra a ordem constitucional. Beleza? Tem que decorar isso aí, tá?
Outra coisa também, a lei aqui, ela deve ser individualizada. Cada um vai ter a individualização do que? Da pena. Se eu cometi um crime, eu vou ter uma pena. Quais são as penas que nós temos? Privação e restrição de liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa e suspensão ou interdição de direitos. Só que é o seguinte, entre outras, pode haver outras penas. Só não pode ter pena ou seja, não haverá qual tipo de pena? De morte, no caso de guerra, aí pode, mas em tempos de paz não pode haver pena de morte, tá? Caráter perpétuo não pode ter, trabalhos forçados também não vai ter esse tipo de pena, banimento também não vai ter, tá? E pena cruel, tranquilo? Lembrando aqui, no caso de morte, conforme o artigo 84, inciso 29, tá? Inciso 19. Só um detalhe aqui, é através de fuzilamento, beleza? É através de fuzilamento, só em tempos de guerra que há a pena de morte. Para finalizar aqui, a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, né? De acordo com o delito, a idade e o sexo do apenado. As presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante a amamentação, só durante a amamentação. Nenhum brasileiro aqui, seja ele nato ou naturalizado, beleza? Será extraditado, salvo o naturalizado, aí no caso do naturalizado, se cometer crime comum antes da naturalização. Nato não, é só naturalizado. Se cometeu crime comum antes da naturalização, aí ele vai ser extraditado. Ou comprovado envolvimento com tráfico. Quando comprovado envolvimento com tráfico, não importa qual a época que ele cometeu o crime. Mesmo que for depois, se for naturalizado, vai ser extraditado. Não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Então, se tiver um estrangeiro aqui no país, ele não vai ser extraditado se esse crime que ele cometeu foi crime de política ou de opinião. Ninguém será processado ou sentenciado senão pela autoridade competente, tá? Então tem que ter uma autoridade competente para julgar o seu processo e ninguém será privado da liberdade de seus bens sem o devido processo legal. Você precisa ter o devido processo legal. Civilmente identificado, não será submetido à identificação criminal. Ele não precisa disso, salvo em algumas hipóteses que a lei vai prever. Mas a regra é que, se já foi identificado de forma civil, não precisa fazer identificação criminal. Não haverá prisão civil por dívida, salvo responsável por inadimplemento voluntário insuscetível de obrigação alimentícia ou depositário fiel. Aí vem a dica aqui do professor, risca, não há prisão civil mais por depositário fiel, só por pensão alimentícia, tá? Só por pensão alimentícia. Não temos aqui mais, tendo em vista o Pacto de São José da Costa Rica, tá? Considerar-se habeas corpus. Habeas corpus é um remédio constitucional sempre que alguém for ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação de sua liberdade, locomoção, ilegalidade ou abuso de poder. Considerar-se mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, tá? Não parado por habeas corpus ou habeas data, salvo quando responsável pela autoridade, pela ilegalidade ou abuso de poder, por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício das atribuições do poder público. Considerar-se mandado de injunção sempre que há falta de norma regulamentadora. Faltou uma norma regulamentadora, mandado de injunção, tá? Essa falta torna inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e à cidadania, tá? E por fim, para finalizar, o que é o habeas data? O habeas data é para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes dos registros, bancos de dados, entidades governamentais ou de caráter público. Então, você precisa de alguma informação ou precisa retificar, retificar é corrigir, tá? Cuidado que ratificar é afirmar. Quando não se prefere fazê-lo, por processo sigiloso, judicialmente ou administrativo. Então, preciso ter informação, preciso corrigir algum documento, eu vou entrar com habeas data, tá? Se aquela pessoa não conseguir fazer isso para mim, pessoa governamental, tranquilo? E além disso, também nós temos cidadão. O que é cidadão? Cidadão possui o título de eleitor, tá? Não é qualquer pessoa. Todo cidadão que possui o título de eleitor, direitos políticos, tá? Parte legítima para propor ação popular. Então, vamos lá. Ação popular, habeas data, habeas corpus, mandado de segurança e mandado de injunção, tudo isso aqui são remédios constitucionais ou garantias constitucionais, tá? O que é ação popular?
visa anular, é uma ação que visa anular ato lesivo ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé. Se comprovar má-fé, não vai ficar isento, não. Mas, se não comprovar má-fé, fica isento de expulsos judiciais, tá? É gratuito na forma da lei. Registro de nascimento e de óbito não é gratuito. Casamento, você pode pedir isenção, mas não é gratuito. Então, se você teve um filho que acabou de nascer, ou ainda alguém que acabou de falecer, é gratuito o registro. Segunda via vai ser paga. Pode pedir isenção? Pode. Mas a primeira via é sempre gratuito, tá? E são gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data. É isso mesmo. Habeas corpus e habeas data, você não vai pagar nada. E na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. Tranquilo? Isso é o artigo 5º. Termina a aula aqui, já pega lá o artigo 5º, tenta ler todos os incisos, é muito grande mesmo, mas tem que ler todos, tá? Eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer todas as questões sobre o artigo 5º, beleza? Fique com Deus e até a próxima aula.